Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 20 de maio. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 14, versículos de 27 a 31. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Vós ouvistes o que vos disse, vou e retorno a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem. Contra mim, ele nada pode, mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, saiamos daqui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós nesta terça-feira ouvimos a mensagem do Evangelho de São João, uma continuação do Evangelho que nós ouvimos ontem, né? Jesus está no mesmo cenário, no mesmo contexto, falando para as mesmas pessoas. A partir daqui que vai mudar, né? Como ouvimos o último versículo, levantai-vos, saiamos daqui. Mas até nessa mensagem que São João nos comunica, o Senhor está no mesmo local falando com os discípulos. E falando o que com eles? Falando da sua partida. E como dizia ontem, o ser humano tem uma grande dificuldade de lidar com despedidas, né? Isso fica evidente na fala de Jesus. Ele percebeu, e inclusive é citado aqui no versículo 27, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então era necessário que o Senhor dissesse essas palavras e preparasse os apóstolos, porque não ia ser fácil, e isso também é dito no Evangelho, já não conversarei muito convosco. Imagina para os apóstolos que caminharam mais ou menos uns 3 anos com Jesus, viram a morte e a ressurreição de Jesus e tem o Senhor ressuscitado ali com eles, ouvindo que o Senhor não conversará muito com eles, ou seja, não aparecerá muito, não estará muito com eles. Com certeza trouxeram consigo, ou veio à sua mente sentimento de perda novamente, de não ter o Senhor com eles, né? E talvez até de passar por tudo aquilo que passaram diante da perda de Jesus. Isso, entendemos humanamente falando que talvez os apóstolos estavam se sentindo tristes com o que estavam ouvindo do Senhor por esse motivo. E por isso o versículo 28 diz, se me amasseis, ficaríeis alegres. Apesar de ser uma despedida e de eu não vos falar mais e não estar com vocês como estava antes, se vocês entendessem a missão e o amor que existe entre o Pai e o Filho, e o que é a minha missão e o que vocês precisam fazer, vocês não se entristeceriam, porque não me terão mais entre vocês, vocês se alegrariam. Então, por este caminho, o Senhor está preparando os apóstolos e fortalecendo-os. E fortalecendo-os porque daqui para frente não vai ser fácil. Se com o Senhor, de forma de corpo presente, né, digamos assim, foi difícil, agora vai ser muito mais difícil, porque agora o Senhor estará com eles espiritualmente. Assim que o Senhor volta para junto do Pai, Ele envia o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus quem vai fortalecer os discípulos. O Senhor Jesus estará em espírito e em verdade junto com eles. E isso é promessa, inclusive, de Jesus, né? Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas não de forma presencial, que eles podem tocar, podem abraçar, se relacionar, como quando estavam em missão com o Senhor. E uma fala interessante aqui do Senhor, já não conversarei muito convosco, pois o príncipe deste mundo vem,
Contra mim ele nada pode, mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai. Então, veja, contra mim ele nada pode, mas contra vocês sim. Por isso a importância deles se abrirem à ação do Espírito Santo, como de fato nós veremos depois, né? A tradição nos mostra isso e a Sagrada Escritura também. Do martírio dos apóstolos, da perseguição que eles sofreram por viverem a sua fé, seguirem o Senhor, por continuarem a missão de Jesus. Então, o príncipe deste mundo, é a expressão que Jesus usa, está chegando. E ele vai fazer muita coisa como tem feito no tempo que lhe foi dado. Veja, é importante entendermos também o que Jesus fala aqui. Contra mim ele nada pode. Enquanto a minha igreja, né, ele vai dizer, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o poder do inferno não prevalecerá sobre ela. Mas vai causar um estrago, porque vai fazer com que muitos não sigam o Senhor através do ministério dos apóstolos, vai fazer com que muitos abandonem a sua fé, vai fazer esse estrago que nós vemos nos dias de hoje, a apostasia, o distanciamento de Deus, o retirar Deus do centro, colocar o ser humano como referencial, isso tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje, a falta de fé, né? Então os apóstolos experimentaram o que Jesus está dizendo no Evangelho, mas se mantiveram fiéis, todos eles, porque se abriram, receberam ali no cenáculo, como nós estamos às vésperas de celebrar o Pentecostes, receberam ali no cenáculo o Espírito Santo de Deus e foi o Espírito Santo quem os fortaleceu no momento mais difícil da sua missão para se manterem fiéis ao Senhor, no anúncio da palavra, no cumprimento da missão de Jesus que precisava ser continuada. Que nós olhemos para a nossa vida e possamos também nos abrir à ação do Espírito Santo, entendendo que o príncipe deste mundo, como nos diz o Evangelho de hoje, está aí, continua fazendo um estrago, para que nós não nos deixemos levar pelas suas seduções, mas estejamos atentos à mensagem do Senhor, que nos é comunicada todos os dias, de diferentes maneiras, por pessoas que são fiéis, aqui para nós de modo especial pela igreja. O Senhor nos comunica a sua verdade, a sua palavra, que nós estejamos, pela ação do Espírito Santo, completamente abertos, mente, ouvidos, olhos, inteiramente abertos para enxergar aquilo que é de Deus e, pela ação do Espírito Santo, podermos fazer opção pelo Senhor, como fizeram os apóstolos orientados pelo Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.